Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas café-mistas do coração. É uma alegria imensa estarmos juntos para a realização de mais um encontro virtual. Olha que bênção nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, mas sentindo já o calor humano, este abraço fraternal de cada um de vocês. Já tivemos um momento de preparação, que cada um já conversou um pouco, já deu seu boa noite. Então, sintam-se todos e todas abraçados, abraçadas, e por este amor maior que nos une nesta fraternidade que é a Cafelma. Este movimento que vem desde 1977, nos trazendo grandiosas oportunidades de conhecer novas pessoas, nessa fraternidade genuína e, acima de tudo, aprendermos as lições grandiosas de Jesus para a aplicação na prática, no Evangelho em ação. É isso que precisamos. Então, todos sintam o nosso abraço, sintam a presença da espiritualidade. Hoje vai ser maravilhoso, como todos os demais encontros, mas hoje nós teremos a parte de arte com ele, o poeta, artista Merlânio Maia. Nós teremos as saudações de diversos estados presentes, os 7 estados que aqui se encontram, do Nordeste abençoado. Nós teremos também a palestra do nosso querido amigo, irmão, doutor Sérgio Tizen, que vem com toda a sua alegria, com todo o seu conhecimento, cabedal de conhecimentos, para nos ajudar a aprendermos juntos. É uma bênção. Então, hoje é um dia mais que especial para todos nós. E assim, sintam-se todos mais uma vez abraçados e já ainda sentindo as alegrias abençoadas que tivemos recentemente. Estávamos em Aracaju, no seminário, foi uma bênção. Já agradecendo a todos os sergipanos que aqui se encontram, pelo aconchego, por tudo que tiveram conosco de bom e nos doaram, com tanto amor, neste movimento da Cafelma. Assim, sem mais delongas, vamos então passar para a parte de arte, nosso querido amigo e irmão, poeta amado Merlânio Maia, trazendo a sua arte para todos nós. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. É uma alegria muito grande, uma honra. Aqui a alegria está com a Cafelma novamente, não é? Até esse carinho a gente recebe pelas as vibrações de todo mundo, pela telinha que nós estamos vendo aqui. Hoje nós vamos cantar 2 canções, no início e uma no final, né? Eu vou começar com Aqueles Dias. E depois eu canto uma de Maria Santíssima, que essa canção de Maria eu fiz chorando ela, fui recebendo as inspirações e chorando muito. Mas agora não, agora é para Jesus. Quando o amor veio à terra sob o nome de Jesus, a vida nada valia, ninguém conhecia a luz, mas da simples manjedoura resplandeceu duradoura, e o mundo assim conheceu, em chegada triunfal naquele belo Natal. E assim o amor venceu. E as alegrias do reino da luz se fez sobre a terra, o evangelho se fez vida, destruindo a razão da guerra. E o homem de Nazaré pregou o amor e a fé, e a esperança renasceu, contagiou multidões e renovou corações, e assim o amor venceu. Naqueles dias lá na Palestina, o mundo conheceu o amor de Deus que se vestiu de homem e espalhou a fé. E a esperança em cada coração vibrou e renasceu. E todos viram o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Naquelas praias ele caminhou e toda a luz se fez. Quando cantou seu evangelho, o mundo velho estremeceu. E assim curava aquela multidão e a tanta dor desfez. Naqueles dias o reino dos céus sobre a terra desceu. Jesus é o amor,
Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. Quando cantou as bem-aventuranças, o povo entendeu. Do coração saía tanto amor, brilhava intensa luz. Falou de um reino de paz e o povo nunca o esqueceu. Que o mundo inteiro sabe que o modelo de amor é Jesus. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. E o eco da voz do divino amigo hoje nos alcançou e despertou o nosso coração para a senda do bem. E a caridade encheu o nosso ser da luz que ele ensinou. E agora somos nós os seguidores na terra e no além. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. Na hora das minhas dores, pedi, orei e clamei. As forças do céu roguei alívio para minha cruz. Era noite muito escura e grande era o meu tormento. No auge do sofrimento, o quarto encheu-se de luz. Um poder desconhecido me enchia de esperança, era como se a bonança segurasse a minha fé. Daquele momento em diante o sofrimento cessou, só porque ali chegou Maria de Nazaré. Com seu carinho de mãe, trouxe a cura tão sonhada. Foi chegando a madrugada, senti os carinhos seus, e eu chorando, encantado, a vi seguir com sua luz. Sim, era a mãe de Jesus. Louvado seja, meu Deus. Maria, excelso amor. Maria, divina luz. Maria, paz e esplendor. Maria, mãe de Jesus. Maria, só teu amor. Maria, nos tira a cruz. Maria, só Redentor. Maria, que a Deus conduz. Nas aflições tu vens e nos alivia. Na treva mais escura nos alumia. Nas horas mais difíceis, teu nome é guia, Maria, Maria.
Maria, Maria, a Santíssima Mãe é Maria, cheia de graças e amor é Maria, a escolhida por Deus é Maria, a mãe do Cristo Jesus é Maria, a mãe rainha dos anjos é Maria, a protetora dos pobres é Maria, ante a dor e o sofrimento vem Maria, quem vem nos trazer o alento é Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Muita paz, um beijo no coração. Salve, Sérgio, dizem. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, não é? E eu cantei a música de Maria para você, porque eu tenho várias canções de Maria. Aí Raquel disse, canta uma canção dessa de Maria, uma Ave Maria para ele. Eu cantei para você, meu amigo meu Sérgio. Um abraço bem grande e que Jesus nos abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão imensa ao poeta Merlânio Maia, esse artista da Cafelma, que nos abrilhanta com a sua poesia, com a sua música, e nós agradecemos. E agora, vamos ao momento da prece inicial. Pedimos à nossa querida irmã Ivânia que possa, então, proferi-la. Que a paz, a luz e o amor de Jesus permaneça conosco. É uma alegria muito grande esse encontro de Cafelma. Obrigado, Jesus, por fazer parte dessa equipe tão bela, Senhor. Dizendo assim, Mestre dos Mestres, Jesus, aqui estamos, mais uma vez, simbolicamente ajoelhados. Simbolicamente, a tua presença dentro de cada um de nós, de acordo com o merecimento de cada um. Permite, Mestre Divino, que tenhamos muitas e muitas reuniões para sentirmos essa emoção que, ora, sentimos. Abençoa, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados, que desde muito cedo nos aguarda para esse encontro festivo. Que o nosso querido palestrante da noite, Dr. Sérgio, receba nesse instante as vibrações de Leopoldo Machado e de nós, participantes dessa caravana belíssima, assim como de Jesus, o nosso irmão maior, para que ele possa ser intuído na sua palestra e que cada um de nós recebamos essa mensagem e que possamos distribuir com aqueles que não puderam vir, que as nossas vibrações se estendam por todos os lugares onde haja dor e o sofrimento. Principalmente, Jesus, para o nosso Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que Jesus, nesse instante, e nós, empenhados nesse trabalho de prece, possamos transferir a palavra para nossa companheira Raquel, que dirige o trabalho da noite de hoje, para que ela possa dar por continuado no amor e na fraternidade. Que Deus abençoe cada um de nós e, mais uma vez, vibremos pelo nosso Brasil. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, querida amiga, irmã Ivânia. E agora vamos também ao momento das saudações, são os estados, que neste clima de muita alegria, muita fraternidade, cada um possa, em nome dos estados aqui, trazerem a sua energia também abençoada, porque isso é Cafelma. Cafelma é harmonia, é paz, é tudo de melhor para todos nós. A caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado. Vamos juntos agora, iniciando então pela Paraíba, trazendo a saudação nosso querido irmão Clóvis. Possa então, por gentileza, fazer a saudação. Meus irmãos cafelmistas, com grande satisfação e alegria de tê-los novamente aqui nesse encontro fraterno, entendeu? Estivemos recentemente lá em Sergipe, né? Aracaju, foi uma maravilha, e novamente nos encontramos aqui nesse momento sublime, que nos traz muita alegria, muita satisfação em ver todos os nossos irmãos participando também desse momento. A Paraíba abraça a todos, traz essa tranquilidade da nossa Raquel, que comanda aí esse encontro maravilhoso, com a participação aí do meu querido poeta, né, meu grande poeta. E um abraço fraterno a todos vocês, e que possamos sempre manter essa chama acesa, vibrante, como sempre fazemos. Um abraço a todos. Grande abraço também, todos nós paraibanos. Gratidão, querido amigo, irmão Clóvis. Então, agora vamos diretamente da Bahia também receber esta saudação abençoada. João Ramos, com você a palavra, querido amigo, irmão. Então, boa noite para todo mundo. E quero falar, primeiramente, da emoção do Merlânio Maia cantando a música. É como se fosse um abalo, um consolo para todos nós. E nós, baianos, estamos muito motivados para esse encontro, que não deixa de ser cada encontro inesquecível. O último que nós tivemos lá em Alagoas, Arapiraca, com certeza a dona do hotel ficou maravilhada com o nosso encontro, com o nosso trabalho. Inesquecível, porque na mente da gente, todos os encontros são inesquecíveis. E não vai deixar de ser o próximo, agora em Natal, inesquecível. Na mente da gente fica gravado, registrado para sempre esses encontros, que é feito com muito amor, com muito carinho. E todos nós aqui, baianos, estamos muito motivados, nos preparando para esse encontro, junto com vocês. Sempre, sempre, em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, querido amigo João Ramos, que assim seja. Vamos então agora para o Ceará. Passando a palavra ao nosso querido amigo e irmão Assis Lourenço, trazendo a saudação dos cearenses para nós. Olá, muito boa noite. Em nome de todos os cearenses, mais uma vez estou aqui para desejar a todos muita paz, muita luz nesta noite, mais esse encontro, e que nós possamos absorver o máximo possível dos ensinamentos que vão ser passados daqui a pouco. E assim nós possamos aprender um pouquinho mais, dar um passinho à frente a cada momento, a cada vez que a gente possa se encontrar e continuar na santa paz do Senhor. Muito obrigado. Gratidão imensa, querido amigo e irmão. E agora vamos juntos para as Alagoas, a nossa querida Carla, aqui fazendo a saudação dos alagoanos. Boa noite a todos. É com muito carinho, né, e de coração aberto que a gente está aqui, agradecendo realmente o encontro que a gente teve em Aracaju com todos vocês, né, conseguimos matar um pouquinho da saudade, e agora se preparando para Natal, né, para estar todo mundo junto, todo mundo se abraçando, conciliando, e trazendo mais um momento de harmonia e paz.
Um beijo no coração de cada um. Alagoas abraça a todos vocês. Beijo. Beijo, minha querida. Gratidão imensa a todos os alagoanos presentes e os que vamos assistir posteriormente. Vamos, então, agora para Pernambuco, receber, então, a saudação dos pernambucanos, nosso querido amigo e irmão Célio, coordenador de Pernambuco. Gente, a paz de Jesus com certeza está com todos nós, está nesse momento invadindo os nossos lares. E ainda sobre a energia, sobre a alegria daquele trabalho tão grandioso que foi realizado em Sergipe, nós, em nome de Pernambuco, trazemos a todos os cafeomistas o abraço pernambucano. Ser cafeomista não é o único motivo, mas é ainda um dos motivos que nos faz ver que vale a pena viver. Olha, gente, sempre que nos reencontramos, é uma alegria enorme, é uma felicidade. A gente retorna desses encontros, como foi o último agora em Sergipe, com o coração resplandecendo alegria, amor, felicidade, e já cheio de saudades. Como disse nossa irmã Carla, matamos um pouquinho da saudade em Sergipe, mas estamos ansiando que chegue o nosso encontro de Natal, para que a gente possa abraçar todo esse grupo e possa reviver esses momentos de alegria e de felicidade que nós costumamos viver quando estamos juntos. Que Jesus nos abençoe, que as bênçãos do Divino Mestre invadam os nossos corações e que tenhamos uma noite feliz de aprendizado e de fraternidade. Muita paz. Que assim seja, querido amigo e irmão. Gratidão a todos os pernambucanos. E agora vamos para essas terras abençoadas que estávamos recentemente em Sergipe, com você, minha querida Tereza Cristina. Boa noite! Que bom! Que saudade maravilhosa de vocês! Nós já estamos com saudade. E felizes, muito felizes. Sergipe abraça a todos que puderam estar aqui fisicamente e aqueles que sabemos estavam vibrando pelo evento, que foi muito bom. Nós aprendemos muito, ficamos com saudades e graças a Deus foi assim, foi de aprendizado, foi de incentivo. Tem muita gente já arrumando as malas para Natal, sabia? O pessoal está muito motivado para encontrar todo mundo em Natal e a gente está assim numa torcida, e estou contando com a torcida de vocês também, para que a gente possa reunir o quantitativo e que nós possamos estar lá em Natal, porque eles ficaram maravilhados. Assim, foram momentos muito felizes, que assim vai ficar guardado para sempre no nosso coração. E na noite de hoje eu trouxe só uma mensagem do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, que ele dá o significado do DNA, né? E ele disse que o DNA é Deus, é o nosso autor. Eu achei interessante. E se Deus é o nosso autor e Deus faz tudo que Deus faz é bom, então nós somos bons, né? Ele é o grande pintor e nós somos o quadro. Então, que nós possamos ser um quadro disponível para que possamos receber essas energias maravilhosas, essas bênçãos e essa afetividade que é tão própria desse grupo, sabe? Quando a gente pensa Cafelma, a gente pensa afeto, respeito, carinho e solidariedade. Um abraço em todos, Sergipe abraça e agradece a todos vocês. Cheiro no coração de cada um. Outro cheiro grande, minha querida, e gratidão, e vamos nos encontrar brevemente. Então, agora, vamos ao Rio Grande do Norte, que vai estar já está se preparando, todo mundo para receber a Cafelma em 2026. Vamos lá, meu querido amigo e irmão Sildivan, fazendo a saudação dos potiguares. Boa noite, irmãos em Cristo. Com imenso prazer que hoje nós estamos nesse segundo encontro
o nosso irmão Sérgio, né? Já tivemos a oportunidade de assistir outra palestra, foi muito proveitosa e hoje nem se compara. E nós, Café Mista do Rio Grande do Norte, desde já queremos agradecer o carinho de vocês conosco e quero dizer que nós estamos trabalhando para recepcionar vocês da melhor maneira possível, porque nós tivemos um grande exemplo como a Lagoa, e aprendi a conhecer a mar, aprendi a conhecer, buscar o conhecimento a cada dia. Vocês me trouxeram muito conhecimento da doutrina espírita. Todos os estados, não tem exceção, todos os estados fez com que, a cada dia, eu busque estudar mais para passar o conhecimento da doutrina espírita e levarmos o conhecimento do Cristo juntamente a cada porta que a gente bate, pedindo o pão, o alimento para aqueles nossos irmãos necessitados, e levando o alimento espiritual. Então, muito obrigado desde já, mas como também eu gosto de estar sorrindo, brincando, eu não poderia deixar passar essa mensagem para vocês. Olha o tema, sorrir. Nós começamos com hoje, todo mundo feliz, sorrindo, não tem coisa melhor. E o livro, ele diz, é pequenininho, é do irmão Pastorino, é uma boa ideia, e foi psicografado pelo nosso irmão Aristóteles, que ele diz, sorrir. Sorrir faz bem, descontrai o corpo e o psiquismo. Sorrir é saudável. É próprio de quem está contente com a vida, feliz por haver nascido, como anda seus semblantes, sua alma, seu relacionamento com o mundo, mesmo na dor é possível sorrir. Sorrir, em certos casos, funciona como um verdadeiro toque de mágica. Muitas vezes, basta um sorriso de bondade ou simpatia para que as portas se abram, e as portas da conquista. É tempo de melhorar seu visual, dando mais brilho à sua presença. Sorria mais, sendo espontâneo. Sorria sempre, sendo natural. A flor é um sorriso da natureza. Uma ótima noite para todos nós, de muito aprendizado. Obrigado. Da natureza. Oh, que coisa linda. Que maravilha. Gratidão imensa, meu querido amigo e irmão. E já estamos arrumando as malas, levando na bagagem a fraternidade, a luz, a paz, e sabemos que vamos aprender muito todos juntos e vivermos a fraternidade genuína, porque isso é Cafelma. Então, agora, um momento também abençoado, maravilhoso, que todos estávamos aguardando, o momento da palestra. E ele, que já é, então, considerado para nós um cafelmista, porque ele já veio estar conosco, está aqui também pela segunda vez, o nosso querido amigo e irmão Sérgio Tizen, que é médico, que é bacharel em física, que é expositor espírita nacional e internacional, mas, acima de tudo, ele é também um grandioso cristão espírita que divulga esta mensagem, tantos conteúdos abençoados para todos nós. Quem não se inscreveu ainda no canal, nos canais dele, nos conteúdos, possam acessar. A gente está sempre trazendo também aqui no grupo da Cafelma, e já agradecendo a ele antecipadamente, que a agenda é muito cheia, mas já pelo convite que ele aceitou. E, como sempre falo, ele ainda tem o parentesco com o nosso grandioso irmão luminar Francisco Tizen, também, que nós não podemos deixar de reverenciar pelo trabalho grandioso que fez na Federação Espírita Brasileira. Então, com todos nós, recebamos com o nosso coração cheio de luz e gratidão. Sinta-se em casa, meu querido amigo e irmão. Você tem aqui conosco os seus 50 minutos e nós te agradecemos já. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Sérgio Tizen. Muito bem, muito boa noite para todo mundo. Boa noite. Muita alegria poder revê-los na noite de hoje, sexta-feira,
Acho que estivemos juntos uma vez, não foi? Há um Sim, tempinho atrás, não me lembro o tema que nós abordamos, mas o nosso tema hoje, ele é claro, diferente, e nós gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo, as palavras gentis e essa oportunidade de conviver um pouquinho com vocês todos na noite de hoje, trazendo talvez algum subsídio, alguma reflexão sobre o tema que a Raquel escolheu. Então, até meia-noite, no mais tardar, eu concluo. Então, preparem-se, amanhã é sábado, ninguém trabalha, não é? Então, vamos começar para ter um final em algum momento, sabe-se lá quando. Então, eu queria agradecer muito, viu, Raquel, esse encontro com os amigos do Nordeste. nós que agradecemos. Eu vi que você foi chamando pessoas de todos os estados. Fiquei até com vontade de falar em nome do Rio Grande do Sul, que é a minha terra, lá longe de vocês, mas fica para outro dia, não é? Até porque eu, na verdade, sou cariúcho, porque eu estou no Rio de Janeiro, morando aqui já há muito tempo, não é? Então eu sou um pouco de cada, um pouco gaúcho e um pouco carioca. Mas olha, vamos por partes. O nosso tema é um tema proposto, é um tema interessante, delicado. Então, a primeira ideia que eu acho que é para nós nos situarmos é nós pensarmos sobre que mundo é este. Porque é o nosso mundo, é o mundo, a realidade, onde nós todos estamos, planeta Terra, há milhares e milhares de anos. Então, conhecendo a ideia, através do próprio Livro dos Espíritos, sobre a hierarquia dos mundos. Então, nós sabemos que a etapa de mundo primitivo, por assim dizer, nós já vencemos. Estamos naquela de expiações e provas, sabe-se lá há quanto tempo. Temos pela frente uma transição para alcançarmos uma etapa que é a etapa da regeneração, que há de nos ocupar de novo por milhares de anos. A seguir, vamos para uma outra transição de mundo regenerado para uma humanidade feliz ou ditosa. E talvez há milhões de anos nós vamos alcançar. Pode parecer muito, mas não se iludam. Esse processo é muito mais lento, muito mais gradual do que nós, assim, poderíamos imaginar. De tal maneira que ainda alcançaremos os que forem permanecendo na Terra, ultrapassando todas as etapas, vencendo todos os desafios pessoais, no sentido da busca para a plena realização espiritual, aí sim nós seremos um mundo perfeito. Então, esse processo é muito lento. Tanto é que, apesar de, como espíritas, termos aprendido que a Terra ela é de provas e expiações, nós temos aqui no planeta circunstâncias, regiões, comunidades, circunstâncias que ainda são primitivas. Então, nós também podemos pensar no planeta Terra como um mundo semi-primitivo, mas, claro, usando a terminologia dos espíritos, com Kardec,
expiações e provas. Então, essa é uma lembrança. Outra lembrança é que, com isto, nós estamos tendo uma ideia de um processo que é muito lento e que tem muito a ver com a noção de sermos muito imperfeitos e vivermos, sabe lá, há quantas vidas na Terra, buscando, de uma maneira muitas vezes inconsciente, esse processo de evolução espiritual, portanto, para uma vida melhor. Não é verdade que todos os dramas vividos hoje no mundo mostram para nós, não é, o padrão espiritual da nossa humanidade na atualidade, no mundo contemporâneo. Todos vocês já têm uma certa idade e todos vocês, talvez, procurando se recordar de décadas atrás, nós hoje verificamos um contexto de vida planetária que nós nunca imaginávamos que nós íamos conhecer, que nós íamos experimentar. Quantas preocupações nós temos hoje no mundo quanto ao mundo todo. Não quanto a questões mais pessoais ou de pessoas mais próximas, de um modo geral. Então, a Terra, ela não era, nunca foi e não é ainda o mundo que nós imaginávamos. E os fatos vão se sucedendo no Brasil e no mundo inteiro, mostrando para nós as imensas dificuldades morais, espirituais, próprias deste mundo que é a Terra. Se nós contabilizarmos os planetas do sistema solar, a Terra é o menos evoluído. Se nós pensarmos nas humanidades dos bilhões de planetas da Via Láctea, nós somos os retardatários. Nós somos os de menos evolução. De tal forma que, apesar de termos tido, antes de Jesus, com a presença dele, dos apóstolos, dos discípulos, dos servos, dos amigos, da falange sagrada dos Espíritos do Senhor, nós ainda estamos acompanhando as tragédias humanas, individuais e coletivas, que caracterizam a nossa realidade nos tempos que correm. De tal maneira que nós vamos vendo dramas da maior importância. Nós estamos aqui no 15 de agosto de 2025, num país tão lindo que é o Brasil, com uma perspectiva de coração do mundo e pátria do Evangelho, mas vejam como estamos longe desta ideia, deste projeto de Ismael, de Eliu ou Iléu e de Jesus, como nós, fazendo a leitura do livro, éramos capazes de sonhar a respeito. Mas quando nós examinamos esta mesma obra de Humberto de Campos, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós temos um capítulo que se chama A República. Então, houve, vocês sabem, todo um planejamento para o Brasil. Um planejamento que não houve para a imensa maioria
dos mais de 200 países que compõem a realidade daqui. Quanto ao Brasil se tornar, dentro de toda uma visão do grande organismo na Terra, contemplando todos os órgãos, que são os países, culturas, nações, não é? Nós estamos vendo que houve um planejamento. Mas, apesar do planejamento, nós estamos observando toda uma espécie de uma derrocada moral do mundo, e não é diferente do Brasil. Outra ideia que é reflexão para nós, não é? Mundo de expiações e provas. Quando nós examinamos o livro Roteiro, lembram? De Emmanuel, de novo, por Francisco Cândido Xavier, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. E é nesse capítulo que Emmanuel diz para nós: somos 22 bilhões de humanos. E qual é o nome do capítulo? O Grande Educandário. A grande escola. A escola terrena. Então, é uma escola básica, muito ainda incipiente para o desenvolvimento das virtudes, porque são elas que diferenciam os espíritos humanos, as almas imortais na Terra. Enquanto que grande parte do nosso conjunto ainda vivemos os vícios morais. Qual é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo, a vaidade e podemos acrescentar a indiferença, a ganância, a cobiça, a ingratidão. Então, tudo isso é muito nosso, seja num país do Oriente ou do Ocidente, no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Então, o que é a nossa destinação? Termos autoconhecimento, buscarmos a educação moral na escola da Terra. E nesse processo pedagógico, educacional, buscarmos a pedagogia divina do Cristo, que nos seus ensinamentos procurou nos dar uma ideia não só de quem somos, mas de tudo que nós precisaríamos cultivar em nós para vivermos a libertação quanto ao mal, ao vício que ainda residia e reside em todo mundo, ou na grande maioria dos humanos de qualquer país da Terra. Então, nós precisamos lembrar que compaixão, empatia, solidariedade, caridade, fraternidade, humildade, tudo isso é uma expectativa de Deus e do Cristo para essas ovelhas que nós somos, compondo o rebanho de Jesus há milhares e milhares de anos. E nós ainda estamos, não é, eivados de imperfeições, vícios morais, precisando dar atenção a essa substituição progressiva, que também pode ter o nome de reforma íntima. Então, isso é algo para cada ovelha. A Terra não é um lugar de espíritos redimidos. Eles são uma exceção. Todos nós, os 22 bilhões,
somos 8 bilhões e 200 milhões encarnados. Então, nós temos 14 bilhões de desencarnados. E o que nós estamos aqui refletindo juntos diz respeito a todo mundo, estando hoje na matéria, estando hoje na erraticidade, à espera de uma nova oportunidade de crescimento a partir de a tomada de um novo corpo físico e, portanto, de uma nova encarnação. Então, este é um processo muito lento. Pelo menos tem sido assim, é assim até hoje na Terra. Nós não conhecemos muito bem realidades de humanidades outras distintas, tanto no sistema solar como no contexto de uma galáxia como a Via Láctea, que é de tamanho médio e que tem 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas. É claro que existem inúmeros outros nos moldes da condição atual da Terra. Expiações e provas, milhares e milhares, há anos-luz de nós. Mas nós todos fomos recebendo a oportunidade, do ponto de vista de sendo espíritos, virmos para esse mundo. Ele é a nossa escola. Mas por que eu lembrei desse aspecto? É porque nós estamos familiarizados, eu diria, com as reuniões mediúnicas sérias que nos alertava Allan Kardec. E lidando, procurando ajudar casos e mais casos de pessoas doentes, de doenças variadas do corpo físico, de transtornos mentais variados, em um número altamente expressivo. Nós estamos percebendo que o nosso mundo, claro, é como Emmanuel lembrou, uma grande escola, um grande educandário. Mas é um imenso hospital de alma. Nós temos transtornos espirituais da maior gravidade. E como é que nós podemos compreender ou verificar que as coisas são assim? Nós estamos aqui, como eu dizia, nesta sexta-feira, e nós, no ano de 2025, estamos em agosto, nós já tivemos 650 mil suicídios. Um caso no planeta a cada 33 segundos. Antes da pandemia da Covid-19, era 1 para 40. E a pandemia trouxe tantas dificuldades, tanto luto, tanta depressão, tanta ansiedade. E a depressão, muitas vezes, uma vez se instituindo no indivíduo, ela gera a tendência das obsessões por obsessores, induzindo o suicídio. Isso é um problema muito sério. E não é porque não tem nenhum caso, vamos dizer, na nossa família, que nós vamos ser indiferentes a isto. Todo mundo deve ter lido, se não fez a leitura, busquemos fazê-la, Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, pela médium Dona Ivone do Amaral Pereira. Leitura obrigatória dos espíritas no Brasil.
E não é só a perda da encarnação pelo gesto individual de abandonar a vida. É o que levou cada um a fazê-lo e o sofrimento que vem depois, que pode durar décadas ou séculos, mantendo o mundo espiritual em meio a toda uma escuridão pela ignorância dos mecanismos evolutivos, pelo desprezo aos aspectos que poderiam, uma vez sendo vividos, conduzir qualquer um ao reino de Deus, como Jesus dizia. Às esferas de uma vida mais feliz. Mesmo que seja algo ainda distante do reino, mas uma esfera como a de arte, cultura e ciência, ou mesmo um grau superior, onde estão as colônias como nosso lar, ou para uns e outros, a mais alta de todas, a do amor fraterno universal. A mais alta mesmo é a do governo da vida. Então, uma curiosidade, há um livro da FEB chamado As 7 Esferas da Terra. Quando nós estamos encarnados, nós estamos em meio a espíritos do umbral médio. Na crosta, todo encarnado tem os pés no chão, no plano material, pela atração gravitacional. André Luiz foi para onde quando desencarnou no pós-operatório? Uma pessoa comum, um médico com família, procurando ajudar seus pacientes. Para onde ele foi? Desceu para um lugar que ninguém quer ir. Não é verdade? Quem é que fez a leitura da obra e não pediu a Deus que evitasse que quando desencarnasse fosse também para lá? Quantos, ao contrário, procuraram estabelecer um vínculo afetivo com veneranda, uma das, como que, ministras da colônia, pedindo o quê? Pedindo um lugarzinho para si e para os seus familiares, porque aquilo era um lugar de sonho. Então, se os desencarnados permanecem nas ruas, nos lares, nos hospitais, nos lugares habituais dos humanos, isso é um umbral médio. André foi para um umbral inferior e depois foi erguido ao umbral médio ainda doente. Foi direto para o hospital. Depois conhece Narcisa e vai se enfronhando na vida da colônia feliz da vida. E se torna esse espírito querido dos brasileiros, dos espíritas no mundo todo. Mas para baixo, isso tem a ver com o nosso tema. Quando André Luiz, já um pouquinho mais esperto, brincando aqui, ele pergunta, Lísias, o que são as trevas? Lembram? Está no próprio primeiro livro da série, que é Nosso Lar. E Lísias, um dos instrutores, responde. Pesquisem a resposta, eu vou brincar, antes de dormirem, no Google, o que Lísias falou, e o Google vai te responder. Mas, em tese, o que ele diz? Olha, é o lugar de vida mais difícil, verdadeira escuridão, espíritos que estão em péssimas condições, andrajosos. E Lísias, quando diz, ele diz, olha, é o lugar de vida mais difícil e penosa que nós conhecemos. Isso significa que Lísias não conhecia as zonas abissais, os predadores,
os que promoveram as piores questões morais no planeta. Por exemplo, as guerras. Nós temos, vejam, meus amigos, a história da escrita na cultura humana, ela tem menos que 6.000 anos. Mas só com a escrita é que as informações foram sendo passadas adiante. O conhecimento, as experiências dos povos, a cultura de todas as regiões do planeta. E vejam, nesse período de 5.800 anos, meus amigos, nunca tivemos 100 anos de paz. Nunca. Por isso eu estava lembrando. Agora há pouco, nós temos, então, enquanto estamos conversando, guerras atrozes em lugares que algumas pessoas nem têm ideia, como Sudão, Sudão do Sul, Burkina Faso, como, por exemplo, a Síria, o Iêmen, o Haiti. Temos a guerra na Ucrânia por invasão do Kremlin. Temos a tragédia maior de todas, que é a da faixa de Gaza e da Cisjordânia. O Líbano também sofrendo a investida das trevas que bombardeiam os nossos irmãos todos os dias. Então, meus amigos, o nosso mundo carece de amor, de luz e de virtude. Virtudes, todas elas, significam emancipação espiritual, desenvolvimento do indivíduo. E aí nós podemos nos voltar para a ideia da parábola do grão de mostarda. Então, de uma pequena semente, essa semente sendo cuidada, ela vai germinar. Ela vai mais adiante, havendo o devido investimento, ela vai florescer. E mais adiante, ela vai frutificar. Então, a florescência é algo lindo que nós trabalhamos em medicina. Em uma medicina que agora tem um paradigma novo, um modelo recente de poucas décadas, que é o modelo religiosidade, espiritualidade em medicina. O colega médico que não conhece isso, ele está defasado. Hoje, se eu entrar, isso tem a ver com o nosso tema. Se eu entrar no mais importante site de medicina do planeta Terra, chama-se NIH, National Institute of Health. Se eu entro no lugar de busca, e eu, por exemplo, coloco a palavra prayer, que é oração, eu tenho 80.000 pesquisas para estudar, de grupos de colegas médicos do mundo inteiro. E, claro, a imensa maioria não são espíritas. A imensa maioria nem cristãos são. O que eles têm em comum? A área da saúde, sobretudo medicina. Isso denota o quê? Uma mudança evolutiva. Por quê? Porque a medicina ainda é praticada assim hoje, dentro do paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, e só olhava para o corpo. Exame físico, métodos de imagem, para diagnóstico do corpo. Onde é que está o tumor?
Está no pulmão ou está no fígado, no útero ou na mama, na próstata ou no intestino, no colo. Então, a medicina toda se baseia nisso. Mas de onde vem o câncer? De onde vêm as doenças cardiovasculares? De onde vêm os problemas neurológicos? Então, na Terra, nós temos doenças congênitas e adquiridas, doenças agudas e doenças crônicas, doenças antigas e doenças novas, que nós não tínhamos antes. O que também reforça a ideia de que, ainda com Emmanuel no livro Roteiro, é um grande educandário, mas é um enorme hospital de almas. E o que a espiritualidade nos diz nessas reuniões de tratamento de casos mais graves, não é? A ideia de que doença no corpo, doença na mente, portanto, transtornos psiquiátricos ou mentais, tudo é efeito, tudo é consequência. Pode parecer para um médico menos esclarecido que a doença surgiu, porque surge em todo mundo. Mas ninguém tem uma moléstia importante antes de ter adoecido espiritualmente. Nenhum paciente está sozinho. Sempre há obsessão. Sempre existem aqueles que cobram dívidas kármicas. Outra ideia para nós: o corpo é um mata-borrão da alma. Por isso que no mundo espiritual não tem mais corpo físico. E lá está repleto de hospitais, como na colônia Nosso Lar, e em todos os lugares equivalentes ou análogos àquela colônia, no Brasil e no mundo. De onde vem isso? Outra coisa interessante para nós refletirmos sobre aquilo que nos impede de alcançarmos a perfeição. Primeiro é a ideia do quão gradual é esse processo. Mas o que impede? A falência moral dos que foram trazidos para a Terra. Ou espíritos humanos do mesmo modo, mas que já foram como que criados aqui e se desenvolveram aqui. Mas vocês lembram do princípio da solidariedade entre os mundos? Lembram? Posso sugerir uma leitura um pouquinho mais trabalhosa, que é um livro, como eu gosto de dizer, brincando, um livro de cabeceira, chama-se Universo e Vida, Federação Espírita Brasileira, 1979. Mediunidade de Hernani Trindade Santana. Posso te enviar e para o grupo, Raquel, os dados dessas referências. E o autor espiritual, Áureo. Áureo é o pseudônimo de Pascal, Blaise Pascal, teólogo, filósofo e físico. Ele é o pai da hidráulica, que tem a ver, é uma área da mecânica, era uma área da física clássica. É um espírito lindo. E esse livro, ele nos é como uma bússola. Ele é um norte de uma bússola para nós. É uma leitura um pouquinho trabalhosa, porque ele usa muito termos técnicos. Mas com o dicionário do lado, ou o Google, nós vamos indo e aprendendo, anotando e devagarinho alcançando o conteúdo que ele nos traz. Então, a ideia qual é? Princípio da solidariedade entre os mundos. Há uma estrela
e no seu entorno um planeta ligado a ela. Ela se chama Sírius. Jesus convida Maria de Nazaré, José da Galileia, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, tão elevados, convidados do mundo de Sírios. Depois que vieram, nunca mais saíram. Continuam procurando ajudar a humanidade daqui. Princípio da solidariedade. E capazes de uma renúncia, que é outra virtude singular. Eles renunciam de viverem em Sírios a plenitude como um reino de Deus e de felicidade, para estarem trabalhando por nós. Quando houve a separação entre o joio e o trigo de Sírios, o joio foi para a capela e foi recebido lá pelo Cristo de Capela. Houve uma mescla, uma mistura, e o que acontece? A Capela foi se adiantando. A humanidade capelina progrediu maravilhosamente bem, com a ajuda dos que vieram de Sírios para a Capela e daqueles que foram se emancipando espiritualmente e atingindo a perfeição relativa de lá. Mas e a escória de Capela? Para onde foi? Não foi, veio para a Terra há 150 mil anos. Entre 100 e 150 mil anos. De onde vieram? De Capela. E foram se distribuindo no Oriente e no Ocidente, países do Norte e países do Sul. E com o tempo, porque isso já tem tantos milênios, houve toda uma mistura, porque a mistura traz progresso, em que os mais adiantados ensinam moralmente, pelo exemplo. Não é pela palavra, pela cultura, pela enciclopédia, pelas virtudes, mas também pelo desenvolvimento moral e a convivência. E nós, na Terra, recebemos toda essa ajuda dos capelinos. Por exemplo, foram expulsos de lá. Mas, por exemplo, a civilização egípcia das dinastias ancestrais são todos capelinos, matemáticos, astrônomos, arquitetos, engenheiros, a ponto de terem desenvolvido as pirâmides de Gizé. Ninguém é capaz de fazer aquilo. Em 6.000 anos, nunca se entendeu bem como que uma família, como que uma cultura pôde desenvolver aquilo. Por que eles trabalharam sempre se ligando às estrelas? Porque eles tinham saudade do seu próprio mundo. Para eles, o seu próprio mundo era Capela. E eles eram e se tornaram, ao longo do tempo, conhecedores da ciência da astronomia. E deixando para nós instruções, nos ajudando. Mas na Terra, hoje, nós temos herança de Sírios, a escória, herança de Capela, a escória. Nós temos de outras possíveis origens, mas não importa. Importa é lembrar o mecanismo.
E aí nós temos as zonas abissais, os promotores do mal. Dito, vocês lembram de João Evangelista? Lembram? Ele não era, e portanto ele não era um dos apóstolos? Ele foi o único que não morreu divulgando o cristianismo de Jesus, que vivera o sacrifício de uma morte violenta. Todos os outros foram sacrificados. Todos. Por quem? Por aqueles que não queriam os ensinamentos de Jesus, o próprio governador, modelo e guia, porque eles eram os que mais participaram dos primeiros tempos do cristianismo e que mais assimilaram os ensinamentos de Jesus. Mas não foram aceitos. Se espalharam para divulgar a boa nova de Jesus e foram mortos. João Evangelista não. Ele era o mais jovem, ele escreve um evangelho diferente, que um dia pode ser um tema para nós. É o evangelho não concordante ou não sinótico. Mateus, Marcos e Lucas formam um mesmo todo. Tem muita sintonia entre eles. O de João é a parte. E João, ele não morre de uma morte violenta, mas ele é enviado para um lugar de um exílio, a ilha de Patmos, na Grécia. Não podia continuar na Europa, a Europa mais alta. E na ilha de Patmos, quando ele era já bem velhinho, e ele achava que ele a qualquer hora ia morrer, Jesus vai visitá-lo. Jesus nunca abandonou quem quer que seja do cristianismo primitivo, incluindo Estevão, que também foi martirizado. Lembram do livro Paulo e Estevão? Outra leitura obrigatória. Lembram de Abigail e lembram de Paulo. E Paulo também morreu de morte cruel, porque se tornou um missionário extraordinário, cheio de virtudes. Então, quando Jesus, se fazendo acompanhar de um centurião, aparece para João Evangelista, João fica surpreso. João era um médium extraordinário. João havia sido o profeta Daniel. E quando ele vê Jesus, Jesus diz a ele: João, a tua missão não terminou. E ele achava que já tinha escrito o livro dele e que não teria um prognóstico melhor, uma vida mais longa em qualquer lugar. Mas ele nunca saiu da ilha de Patmos, porque era uma ilha de exílio. E as ilhas são cercadas de mar. Ele não tinha como sair dali. E aí, quando Jesus diz a ele que a missão dele não tinha terminado, o que ele faz? Ele escreve um novo livro que pertence ao Novo Testamento e que se chama Apocalipse de João. É um livro de leitura também mais gradual, porque ele tem muitas metáforas, ele tem muita simbologia. Mas foi Jesus que pediu a João:
E quem foi que inspirou o médium João a escrever o Apocalipse? O próprio Cristo. Assim como Jesus esteve inspirando milênios antes Moisés a subir ao monte e trazer os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é obra de Jesus, sintética, objetiva, através de outro médium extraordinário, o da primeira grande revelação, que fora Moisés. Querem ver que lindo? Moisés, Elias e João Batista são o mesmo Espírito. Mas esse é assunto, vou brincar, para 2026. Porque nisso tudo tem coisas que todos os espíritas devem se ocupar um pouco mais. Nós temos que entender os cavaleiros do Apocalipse. Um deles é a guerra. Por quê? Porque o anticristo promove as guerras. E eles estão encarnados, alguns deles. Como estiveram e geraram dramas coletivos, como Stalin na Rússia, como Pol Pot no Camboja, Hitler e Mussolini, Alemanha e Itália, e assim por diante. Hoje são outros que estão em outros países promovendo todo tipo de destruição. De tal maneira que hoje nós temos, não é, ogivas nucleares em vários contextos e países, sobretudo Rússia e Estados Unidos. Então, reparem, tudo isto é, vamos dizer, a lembrança em retrospecto dessas questões, tudo isso é para nós. Então, quando se pensa como é que a semente vai germinar, como é que a germinação vai dar ensejo à florescência de cada indivíduo, e como a flor belíssima e perfumada por evolução moral e também evolução científica, mas de uma ciência aplicada à edificação de um mundo melhor e não para destruir, como a ciência, parte dela, vem fazendo. Então é importante nós nos lembrarmos, não é, que a frutescência é o estágio derradeiro, que nós podemos simbolicamente compreender o alcançar da perfeição, usando uma comparação com o desenvolvimento da natureza, dos vegetais do nosso planeta, que, aliás, tudo promovido por Jesus. Então, meus amigos, nós temos aí que vencer a nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós a evolução que cabe a cada um. Mas se eu não tenho ideia dos postulados espíritas, sobrevivência após a morte, reencarnação, valorização das virtudes, eu vou viver uma vida atrás da outra, desperdiçando oportunidades. Por isso que no livro, tão importante para os espíritas e para o mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, como todos vocês conhecem, a ideia do capítulo Sede Perfeitos. E uma página linda, O Homem de Bem. Leitura obrigatória. Aquilo ali é uma síntese, ou talvez a parte mais importante do livro mais importante da codificação, que é quando Allan Kardec vincula a sua obra
pela presença do Espírito de verdade, ao Evangelho do Mestre. Quem é o Espírito de verdade? Jesus. O que é o Espiritismo, senão o Consolador prometido? Por isso, o nosso dever, a nossa tarefa de cuidarmos de nós mesmos. Mas qual é a melhor maneira de cuidarmos dos outros? O que é uma, eu não vou dizer missão, é uma tarefa de todo mundo. Pregarmos a doutrina espírita. Não apenas pela palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo. E é isso que nós temos que buscar, a nossa melhora íntima, a busca pelas virtudes e, uma vez mais amadurecidos no bem, tratarmos de usar o nosso tempo evitando perdê-lo, seduzidos pela televisão, pelo celular, pelos sites de inteligência artificial, por novelas, por filmes, por séries, que muitas vezes só trazem da miséria moral. Então nós temos que cuidar muito, porque uma parte da humanidade está estagnada e é uma parte muito relevante e numerosa. Mas, meus amigos, creio que já se faz tarde, não é? Mas eram apenas reflexões, não é? Tentando trazer algumas lembranças do que possa nos ajudar a nos tornarmos espíritos mais amorosos, fraternos, nos preenchendo de uma vontade de ajudar os outros, que antes nós não tínhamos. A hora é agora, porque se há um sentimento para os que desencarnam, quando despertam no mundo espiritual, olham para a realidade, encontram afetos e desafetos, olham e miram as estrelas e as constelações, olham para si e percebem o seu corpo perispiritual, muitas vezes em andrajos, com máculas, pelas escolhas mal feitas, pelas ações que prejudicaram as pessoas quando nós transgredíamos as leis de Deus. Qual é o sentimento? Arrependimento. Mas esse é um tema para 2027. Muito obrigado, viu, meus amigos? Desculpe ter talvez avançado em algum aspecto na hora, mas muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, querido irmão, gratidão imensa. Olha, receba todos os nossos abraços, todas as nosso carinho, nossa gratidão de todos os cafeumistas aqui presentes e com certeza os que vão nos assistir posteriormente. Deus te ilumine. E com certeza nessa temática, qual o maior obstáculo para a perfeição do espírito imortal? Ficou a resposta interna para cada um. E cada um de nós possa verdadeiramente desabrochar essas virtudes e ter no referencial tão belo que você trouxe, nosso modelo e guia, Jesus de Nazaré. Gratidão por tudo e esperamos estar com você também em novas oportunidades, querido amigo e irmão. E agora, mais ainda, quem sabe este ano, mais 2026, 2027, e incessantemente, não é? Porque o Espírito é imortal. Um abraço, querido amigo. Deus te ilumine. Gratidão por tudo. Muito obrigado. E assim, queridos irmãos, estamos felizes por esta oportunidade bela, todos nós nesse aprendizado, nessa luz imensa que
recai sobre todos nós. Estamos, sim, aqui agraciados. Nossa querida Angelita dizia para nós aqui, tá vendo? Sérgio disse, ficaria até meia-noite, até cair dormir. Maravilha. Eu respondo embaixo, e eu também. Mas vamos juntos, né? Temos que terminar. Vamos agora à parte também ainda artística, com esse grande poeta, Merlânio Maia, com você, meu querido amigo, irmão, poeta, cantador. Finalizando também sua participação. Muito boa a palestra, Sérgio. Parabéns, meu amigo. Um abraço bem grande para você. Obrigado. E a gente vai cantar uma canção também dessas ligações com o Evangelho na nossa alma. Era noite em minha alma, ante as sombras vingava o meu medo tremendo, tanto açoite o vento dava, não achava saída para tanto que vinha sofrendo. Paredões se erguiam, tanta porta fechada, minhas forças me abandonavam, eu sempre caía. Ante o chão que se abria, eu me apavorava, tanto breu me cegava, uma luz sequer não havia. Mas no fundo do poço, a mensagem esquecida surgiu como uma esperança, um sopro de vida. Vinde a mim, tu que estás fatigado e cansado, se o sofrer te aniquilas para mim, filho amado. E era Jesus, era do Mestre aquele convite que hoje me conduz. E era Jesus, o convite que me trouxe a vida e acendeu minha luz. Era noite, vinde a mim todos os que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas no fundo do poço, a mensagem esquecida surgiu como uma esperança, um sopro de vida. Vinde a mim, tu que estás fatigado e cansado, se sofrer te aniquilas para mim, o filho amado. E era Jesus, era do Mestre aquele convite que hoje me conduz. Era Jesus, o convite que me trouxe a vida e acendeu minha luz. É isso aí, Kekelzinha. Cheiro para tu e para todo mundo. Gratidão, poeta amado. Que bênção. Agradecemos imensamente a você por ter também abrilhantado a nossa noite. Luz, com essas poesias, que vale salientar que todas elas são poesias e músicas autorais. Deus te abençoe e te ilumine. E assim estamos chegando ao final do nosso encontro virtual. Que pena, mas tem mais.
No próximo mês estaremos juntos e teremos novamente um novo encontro, uma nova palestra, e todos estejam agendados para que a gente se encontre no mês de setembro. Lembramos também que quem ainda não se inscreveu para estarmos juntos na Semana Santa no Rio Grande do Norte, em 2026, prepare a bagagem. E a bagagem já começa, então, a estar sendo preparada com esperança, com alegria, com fraternidade. Tudo isso a gente vai levar na nossa mala para o nosso grande encontro 2026, Cafelma, Caravana da Fraternidade Espírita, Leopoldo Machado. E estando juntos para este aprendizado e esta fraternidade que nos une, todos juntos, fica o convite. Procure o seu coordenador, já dê o seu nome, já prepare como é que vai ser, se você vai de carro, se vai de avião, se vai a pé, se vai de qualquer forma, mas que vai. Isso é que é importante, né? Isso é muito importante. E assim, queridos irmãos, agradecendo já a companhia de cada um de vocês, todos que aqui estiveram, agradecendo aos que vão nos assistir posteriormente, mais uma vez ao nosso querido irmão Sérgio Tizen, parabéns pela palestra de hoje, a parte artística, nosso querido poeta Merlânio Maia, parabéns. Vamos encerrar com uma prece final. Vamos agora, então, agradecer e vamos pedir que esta prece ela seja feita pela nossa querida irmã Irailde, com você, minha querida, para nos também abrilhantar com a sua presença, a sua oração, neste momento sublime de gratidão a Deus por tudo que vivemos. Oh, meus amores, é sempre uma alegria estar com todos vocês nesta noite radiante, nesta noite de esperança, nesta noite de aprendizado para o espírito que é imortal. Muito feliz a escolha em trazer nosso querido médico, que tem uma bagagem de berço, inclusive, que é o pai dele, presidente da Federação Espírita, um dia nos trouxe assim valiosas informações para que a gente efetivamente aprendamos e coloquemos em execução, coloquemos em pauta na nossa vida diária, que a vida é muito breve. E como ele mesmo disse no final, podemos ser surpreendidos a qualquer instante. Então é importante, meus amores, essa busca íntima de elevação espiritual, de estarmos sempre conectados com o bom, o bem e o belo que há em nós e, naturalmente, no próximo mais próximo. Aqui estamos, Senhor, agradecidos e honrados por este momento luz, por este momento de muita serenidade e confiança em Ti, ó Pai. Abençoa, Pai, o nosso movimento Cafelma. Abençoa cada família aqui representada e aos agregados e a todos os nossos irmãos que elegemos, que escolhemos nesta presente existência. Que este movimento de fraternidade, de solidariedade, alcance altas esferas. Que nesta noite possamos entrar na conexão com os nossos anjos guardiões, pedindo nossos anjos que tutelam a nossa vida, este lindo planeta, que não desista de nós, insistam em nós. Abençoa, Pai, os representantes das cafelmas por estado e todos os nossos amores, nossos familiares, nossos irmãos encarnados. E hoje, em especial, pedimos e rogamos pelas crianças do mundo inteiro, Senhor. Abençoa, Pai, o nosso planeta tão lindo. Abençoa, Pai, nossos governantes, o governante de todas as nações. Que eles sintam esse amor cristão em seus corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Uma noite de paz, uma semana bem proveitosa para todos nós, e obrigada por este momento. Raquel, devolvo a palavra, agradecida por este momento de muita paz para todos.
Saúde. Que assim seja. Nós agradecemos, querida Irá. E assim estamos chegando ao final, agradecendo mais uma vez a todos, desejando muita luz, muita paz, muitas bênçãos, um final de semana repleto de muito amor, tudo de melhor. E que a paz do Cristo fique em nossas vidas. Boa noite, boa noite. Beijo no Boa coração. noite, tchau a todos. Até